boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Esse vídeo aqui é um vídeo curto e o caso é o seguinte. Um amigo meu, não programador, me perguntou como que ele fazia para conseguir acessar no Supabase os registros dos arquivos CSV que ele estava importando. E ele estava importando no Bucket. Eu acho que essa dúvida é uma dúvida que válida para muita gente que não é de programação. Então, o Supabase, ele é, entre outras coisas, um banco de dados relacional. Mas ele tem algumas outras ferramentas também, e o fato dele ser tão grande, às vezes vai confundir, principalmente a cabeça de quem não é dev. Então, aqui no Supabase, o que esse meu colega estava fazendo? Ele está criando uma aplicação web em Lovable e ele quer acessar alguns registros. Mas ele está inserindo os registros dele dessa forma. Ele está vindo aqui no Supabase Storage, criou um bucket e está arrastando os arquivos aqui para o bucket. Mas o bucket ele não serve para isso, tá? Para que serve o bucket no Supabase? Vamos supor que você tem uma tabela relacional e nessa tabela você não quer armazenar o byte array de uma imagem, por exemplo, o byte array de um PDF. Em vez disso, você pode armazenar o endereço da URL desse arquivo no bucket. Que é o que a gente já fazia há muito tempo com o Amazon S3, com o bucket do Google. Em vez da gente armazenar dados de arquivo no banco de dados relacional, que não é recomendado, é muito pesado, a gente armazena um link público para esse arquivo. E como é que a gente fornece um link público para esse arquivo? Deixa ele num bucket. Buckets são baratos, confiáveis e de resposta rápida. Beleza? Então, vamos lá. Se você está fazendo uma aplicação integrando Supabase com Lovable ou alguma outra ferramenta low-code, saiba que o bucket não serve para extrair registros. Isso aqui, não. O bucket, geralmente a gente vai querer ter dentro dele imagens, PDFs. Beleza? Mas então como é que faz? Como que pega um arquivo e joga lá para se acessar os dados? Bom, fiz um exemplo aqui. Então, tem esse registro aqui, ó, que eu criei aqui agora. E o que tem aqui? São como se fossem registros de jogos de futebol. O time 1, o time 2, a quantidade de gols do time 1 e quantidade de gols do time 2. Tá? E eu preciso de um mecanismo que pega cada uma dessas linhas, que a gente chama de tupla ou registros, e jogue lá no Supabase, no banco de dados relacional. Então vamos fazer isso agora. Eu vou lá no Supabase, vou em editor de tabelas e vou criar uma nova tabela. Vou chamar ela de teste. Vou desabilitar a segurança dela. Atenção, façam isso para testar, para desenvolver. Jamais coloquem uma aplicação no ar com o RLS desabilitado, tá? A gente teve um exemplo aí banal, há 2 semanas mais ou menos, que foi a aplicação do Twitter foi para o ar com o RLS do Supabase desabilitado e conseguiram acessar as informações dele. Então, não desabilite, ok? Estou desabilitando, mas apenas para ficar mais fácil aqui a configuração. Aqui embaixo eu tenho as colunas dessa tabela. Ele sempre me traz o Supabase, o ID e o Created At. E é bom mantê-los. E que colunas que eu vou adicionar? Bom, as colunas que fazem sentido aqui para essa minha base de dados fictícia, essa tabela, que são time 1, time 2, gols do time 1 e gols 2. Beleza? Então, eu vou pegar essas colunas e vou criá-las aqui, ó. Column name, time 1. E é do tipo text. Time 2, do tipo text. Goals,
Cacos time 1. É um inteiro, e pode ser um inteiro de 2 bytes, porque não vai ter tanto gol assim. E gols time 2 também. Terminei aqui, vou clicar ali no cantinho, ó, salvar. O que ele vai fazer? O Supabase vai criar essa coluna. Essa coluna não, essa tabela. Pronto, ó. Criou aqui a tabela. Deixa eu mexer nas permissões dela. Acho que é isso. Agora eu tenho aqui a tabela. Só que ela não tem nenhum registro. E qual que é o meu objetivo? É inserir esses registros nessa tabela. A forma mais simples de eu inserir os registros nessa tabela é indo em Insert e dar um importar dados do CSV. Vamos achar aqui. Ó, o nome das colunas precisa ser exatamente igual. Então, vamos já corrigir isso aqui agora. Gols time 1, uma gols time 1 e gols time 2. Vamos lá de novo. Dá um insert. From CSV. E tá aqui. E, tcharam, importou os dados. Porém, esse import direto no Supabase ele tem uma limitação. O tamanho do CSV. Se você está trabalhando com arquivos CSV muito grandes, de bases de CPF, CNPJ, vai ter um limite que você não vai mais conseguir importar aqui. E aí você vai precisar de uma ferramenta adicional. Como a gente está falando de algo que vai ser feito todas as vezes, muitas vezes, por alguém que não é programador, a gente vai precisar criar um script para fazer essa inserção. E a gente vai usar o N8N. Então, o que eu vou fazer aqui no N8N? Primeiro de tudo, vou pegar um form. Beleza. Nesse form, eu vou adicionar um arquivo. E vou falar que ele só deve aceitar CSV. Beleza. Criei um form. Planilha. Ok. Criei um nó do tipo form. O upload da planilha. Se eu clicar aqui em testar, ele vai me abrir um formulário
para eu escolher a planilha, beleza? E é isso que eu vou fazer. Coloquei aqui a planilha. Vou dar um submit. O que ele vai fazer? Ele vai ler a planilha, simplesmente isso. Agora a gente precisa de um próximo nó. O que esse nó precisa fazer? Ele precisa pegar os dados desse form e extrair os dados de registros desse CSV. Tá? Então, aquele ali é um arquivo binário. Agora ele precisa pegar esses registros. Então eu vou criar um nó chamado extract from file. E aí eu vou selecionar de CSV. Pense nesse nó como se fosse um bloquinho de código que já compilado, uma funcionalidade que vai extrair dados da planilha, beleza? Que não precisa se preocupar com o código. Aqui em data eu tenho que colocar o texto que eu defini lá no outro nó, que se eu não me engano é planilha. O byte array está nesse cara aqui. Eu vou dar um execute step e pronto, ó. Ele conseguiu ler o resultado da planilha. Tá vendo aqui? Ele está dizendo que tem 2 itens, ou seja, tem 2 registros. E o primeiro é esse aqui mesmo. Não, minto, tá errado. O que aconteceu aqui? Ele pegou esse cara aqui como sendo o nome e esse aqui o valor. A gente vai precisar corrigir isso aqui. Vamos pensar. Então, observando aqui como que funciona essa ferramenta de extract to file do N8N, a gente vai precisar manter os times aqui. Então vamos fazer isso. Vamos salvar com os times. Vamos executar de novo esse nó aqui. E, bom, executou, vamos ver. Ah, aqui, ele pegou. Time 1, time 2, gols 1 e gols 2. Beleza, a gente já conseguiu ler os dados que estavam lá, mas não está legal ainda. Por quê? É porque o CSV é um arquivo estruturado, né? E o nosso arquivo está estruturadinho. Ele está separado por ponto e vírgula. Então, a gente tem que fazer com que a extração ela siga essa estrutura. Então, vamos lá, vamos colocar um delimitador. E o nosso delimitador vai ser o ponto e vírgula. Vamos executar de novo e prontinho. Bonitão. Agora a gente tem aqui, ó, o time 1, time 2, gols 1 e gols 2. Para cada registro do nosso CSV. Beleza? Então, o que a gente fez até agora? A gente criou uma tabela no Supabase. Se você não criou ainda, volta uns minutos do vídeo. A gente veio no N8N e criou 2 nós. Um de submissão, um outro de extração específico para CSV. E agora o que a gente vai fazer é, a partir desse cara aqui, a gente quer inserir no nosso Supabase. Então a gente vai procurar por Supabase. Tá vendo que aqui no N8N a gente já tem uma ferramenta de Supabase? Isso facilita bastante o desenvolvimento low-code, tá? E a gente vai escolher Create a Row. Por quê? Porque cada registro desse do CSV vai virar uma linha lá. Então, aqui vocês vão ter que conectar a conta do Supabase de vocês, tá? Eu já estou com a minha linkada. Vou colocar ela aqui. Operação Create. Aqui eu vou colocar o nome da tabela.
Então, eu criei a tabela teste. Eu vou inserir na tabela teste. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso falar que para ele mapear sozinho, de acordo com o input das colunas, ou eu posso definir. Eu gosto sempre de definir. Então, quando eu clico em Define Below, ele me abre as colunas que eu tenho lá no Supabase. Eu vou colocar aqui, ó, time 1. Aí eu vou arrastar. Tá vendo, ó? O valor do time 1, ele até mostra aqui embaixo se eu quiser ver. Palmeiras. Time 2. Vou arrastar aqui. E vou fazer isso com todos os campos que eu precisar fazer. Campo ID. Não precisa. A depender da configuração, eu já vou conferir se o nosso está assim, mas ele costuma criar sozinho o ID e o Created Data. Tá? O próprio Supabase ele vai lá e ele insere essas informações. Beleza? E prontinho. Ó, resumindo, o que tem nessa tela? Aqui, ó, no input, ele mostra o nó que vem do nó extract from file. Ele mostra que vem 3 itens. E o que acontece? Qual que é a dinâmica do N8N aqui? Quando vem 3 itens e eu coloco um nó que tem uma ação em um item, que é como esse cara aqui, ele sabe que ele tem que iterar por todos os itens de entrada. Tanto é que em momento nenhum aqui eu precisei escrever um código ou algo que dissesse isso, e ele criou 3 registros na tabela, um para cada item. Tá vendo? Se a gente agora voltar lá para o Supabase e, já atualizou sozinho. Estão aqui os registros. Beleza? Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, comenta, curte e compartilha.